Seja bem-vindo a mais um Sala de Entrevistas. Hoje a nossa convidada é Priscila Reolon, ela que é nutricionista aqui na cidade de Pato Branco. Priscila, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e ter vindo até os nossos estúdios. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho sobre a minha profissão. Então vamos saber um pouco da história da Priscila. O que levou você à profissão de nutricionista? Então, na verdade, às vezes até eu fico me perguntando por que eu busquei essa profissão. E foi a minha primeira opção de curso, nunca pensei em outra opção. E hoje eu entendo que foi pela busca para ajudar realmente as pessoas. Eu gosto muito desse cuidado, desse contato, de ensinar principalmente. Então eu levo a profissão um pouquinho além de só cobrar dos pacientes, né? Então eu quero que eles aprendam realmente qual é o sentido do cuidado, o papel da nutrição, né, no cuidado com a saúde de todas as pessoas. Então hoje entendo que foi por esse cuidado mesmo, foi um dom. Que bacana, porque geralmente a gente procura uma profissão para a gente se entender, né? A gente se curar e você buscou pelo outro, né? Sim. E você trabalha agora em que área da nutrição? Então, eu descobri há 2 anos que eu gosto muito da parte da nutrição e oncologia, né? Então, eu tive um caso na minha família de câncer. De câncer de mama, de uma perda de uma pessoa muito próxima. Ah, chegou a perder? Sim, Sinto eu perdi muito. Muito obrigada. Eu perdi uma familiar muito próxima e a partir disso eu comecei a buscar que seria importante ajudar mais esses pacientes que precisariam muito do meu cuidado. E aí eu me identifiquei muito com a área, comecei a buscar cursos e hoje é uma das áreas que eu mais gosto de atuar. E durante o tratamento com essas pessoas que têm câncer, você vê essa diferença que a nutrição faz durante o tratamento? Sim, eu sempre brinco e eu puxo o saco para o meu lado, né? Claro. Porque eu sempre falo assim que a medicação tem o seu papel, né, durante o tratamento oncológico, mas se o paciente não tiver essa boa nutrição, não tiver cuidando dos seus hábitos alimentares, muitas vezes a medicação não consegue fazer o efeito. Muitas vezes precisa se reduzir dose ou aumentar doses, nos casos dos pacientes que ganham peso, né, durante o tratamento. Então, a nutrição ela tem um papel fundamental dentro do acompanhamento desses pacientes. E também, né, mas também as pessoas que não têm câncer também podem se tratar com você, né, para não vir a ter, né? Sim, eu sempre coloco assim que a nutrição ela tem um papel tanto de prevenção quanto de auxílio durante o tratamento. Então, quando a gente não tem um diagnóstico, a gente trabalha dentro do processo preventivo, né? Então, com os cuidados básicos que a gente precisa ter no decorrer do dia. E aí, quando se tem um diagnóstico, a gente trabalha num processo ali para auxílio da cura. E eu sempre falo para os pacientes que quando eles finalizam o tratamento, a gente reinicia o processo de prevenção, né? Para evitar os riscos de que essa doença apareça novamente. Então, a nutrição, ela serve aí para uma prevenção de inúmeras doenças, né? Uma pessoa que teve câncer, ela vive um eterno tratamento, né? Porque ela está sempre tentando que não volte, né? Exatamente. Então, a gente sempre vai trabalhar nesse cuidado, porque sempre tem uma chance de voltar, né? Infelizmente, a gente fala dessas chances. E nós, diariamente, né? O que a gente consome é o que leva a gente a ter a doença ou não, né? Porque... E hoje em dia, você acha que com essa vida corrida as pessoas conseguem ter uma nutrição saudável? Então, a gente tem percebido nos últimos anos as pessoas um pouco mais preocupadas com esse cuidado dos hábitos alimentares. E a gente tem recebido muito nos consultórios o cuidado realmente com a saúde, qualidade de vida. Uma vez a gente recebia muito, quero emagrecer. E hoje não. Hoje a frase das pessoas quando eu questiono por que ela buscou o acompanhamento é justamente, eu quero mudar de vida. Eu quero descobrir hábitos melhores. Eu quero estar melhor. Então, a gente já percebe um pouco dessa mudança. Então, nesse corre-corre, as pessoas chegam em casa, o que elas querem, elas pegam um produto industrializado, que é mais fácil e tem mais acesso, põe no micro-ondas e é mais fácil do que você fazer uma salada, né? Ir lá, fazer um bife, se alimentar direito e depois descansar. E é o consumo desses produtos industrializados está crescente, né? Que gera o câncer, né? Será que é possível dar esse basta, diminuir?
Como que você vê isso? Eu sempre procuro alertar os pacientes, né, com esse consumo excessivo de industrializados. Porque hoje, as causas de câncer nos artigos que a gente lê, de 80% a 90% das causas de câncer, elas são de meios externos, né? Apenas 5% a 10% são de causas hereditárias. E Tipo, genética, assim? E normalmente as pessoas acreditam, não, mas eu tenho um histórico na família, então por isso aconteceu. Ou, não, eu não tenho histórico na família, então isso não vai acontecer comigo. Mas hoje, a maior causa de câncer é decorrente dos nossos hábitos. O consumo excessivo de industrializados, as altas cargas de estresse que nós passamos no dia a dia, a falta de cuidado com a saúde de uma forma geral, não praticando atividade física, se habituando muito a essa parte cômoda, né? Então, eu gosto de esquentar no micro-ondas, eu gosto de deixar tudo mais prático para que eu possa descansar. Mas aí, muitas vezes, uma coisa leva a outra, né? O consumo excessivo de industrializados provoca um metabolismo alterado, ou que muitas vezes afeta no sono. Então, né? Uma coisa vai levando a outra. Exatamente. E o que a gente percebe muito hoje em dia é que as pessoas têm buscado muito por suplementações. Então, assim, eu não consigo pela alimentação, porque a alimentação não é variada e equilibrada. E aí eu acabo buscando suplementações de N vitaminas, N minerais. E a gente tem alguns casos aí que a gente alerta que o uso excessivo desses suplementos pode trazer algumas doenças também, né? Então, por isso que custa tempo fazer uma alimentação variada? Custa. Mas custa a tua vida também, né? Exatamente. Então, mas você é a favor desses suplementos ou não? Tudo usado da forma correta, sim. A gente precisa do apoio de suplementos, né? Em muitos casos, a gente tem essa necessidade. Eu sempre costumo falar assim, lembra do nome, né? É suplemento. Ele tem que ser um complemento da rotina alimentar. Então, a alimentação, ela tem que fazer a sua base. Eu preciso demandar desse tempo para esse cuidado. E aí, se necessário, sim, eu vou entrar com suplementações. Mas a alimentação tem que ter o papel base dela. E você segue algum tipo de dieta, assim, tipo low carb, alguma coisa assim ou não? A tua dieta é simples? Como que funciona? Normalmente eu tenho uso de uma dieta normal, né? Dentro do que prega aí a parte da nutrição, principalmente a gente fala ali da nutrição funcional, né? Que prega esses conceitos, né? De qualidade, diversidade, né? Harmonia, estar de acordo com a rotina do paciente. Porque na internet, desculpa te interromper, já interrompendo, a gente lê de tudo, né? Sim. Uma pessoa que só come coisas cruas, outra não pode comer ovo, pode comer bastante ovo, só faz com banho, não pode comer banho. Então você fica perdido, né? Sim. Então que tipo de dieta seria ideal, assim? A dieta que cabe na tua rotina. Né? Eu coloco sempre assim, a dieta ideal é a que cabe dentro da nossa rotina. Que você consegue fazer, Exatamente. Né? Então, assim, eu não consigo preparar em casa. Hoje a gente tem N empresas que comercializam marmitas congeladas, que tem uma diversidade. Então, assim, nós temos opções, mas nós não estamos acostumados a utilizá-las. Não é muito mais fácil eu pedir um fast food para uma janta do que buscar uma opção de uma marmita congelada. E são saudáveis essas marmitas congeladas? Sempre tem que avaliar a procedência da empresa. Não perde muito nutriente? Sempre vai perder um pouco, né? Eu sempre falo assim... aí a gente tem que colocar numa balança, né? Então, entre eu comer um fast food e uma marmita congelada que perde um pouquinho de nutriente, então eu prefiro uma marmita, né? Então, há um equilíbrio. Claro que é melhor sempre uma comidinha fresca, né? Mas, na falta de tempo, a gente acaba colocando uma opção assim. Você falou que você trabalha com a nutrição funcional, isso? O que seria uma nutrição funcional? A nutrição funcional é aquela que, como o próprio nome já diz, né, ela tem uma funcionalidade na rotina, né? Então, onde a gente utiliza realmente alimentos que são funcionais, que têm um benefício para a qualidade de vida, para os cuidados, né? E ela aplica alguns princípios, né? Que é ali a parte de harmonização, então eu ter um prato equilibrado, com diversos grupos alimentares, contemplando o básico, arroz, feijão, carne e salada, né? As frutas, os ovos, então, onde aplica uma diversidade.
E ela tem que ser funcional porque ela tem que aplicar a rotina do paciente, né? Então, não faz sentido eu utilizar muitas vezes um alimento que não é condizente com o que nós temos na região, a gente não tem, custa muito caro e o paciente não consegue aplicar na rotina. Então, a nutrição funcional, ela tem esse papel de ser funcional na rotina de quem a gente está atendendo, né? E aí tem os benefícios de cada alimento. Então, a gente usa os alimentos ali de uma forma como prevenção das doenças e tudo mais. Então, por isso a gente fala da nutrição funcional. É o que você falou, né? Porque fazer a dieta não é caro, né? É caro se você for comprar, né? Aqueles cafés especiais, aquelas coisas. Mas a comida do dia a dia, a fruta da época, né? Da tua região. Isso, exatamente. Então, é isso que a gente precisa aplicar no nosso dia a dia. A gente não precisa copiar essas dietas que a gente vê nas redes sociais ali com coisas muito diferenciadas. Então, se eu conseguir manter o básico do meu dia a dia, o que eu encontro na minha região, o que é da época, como você citou, eu consigo ter uma alimentação equilibrada, saudável, diversificada e manter uma dieta sem muito custo. E com o pão também? Também, o pão, eu sempre Você é brinco... a favor ou contra o pão? Eu sempre brinco que o pão leva a culpa de tudo, coitadinho, né? Então, assim, o pão, ele é um alimento, sim, que tem a sua função de energia, né? O glúten, você é a favor do glúten? Sim, então, assim, depende de cada caso. Por exemplo, nos pacientes oncológicos, a gente já tem um certo cuidado ao utilizar o glúten, porque às vezes eles relatam um pouco de desconforto. Então, em algumas situações, a gente acaba removendo da alimentação. Sim, mas num paciente, numa pessoa assim que está ali por um emagrecimento, né, por uma mudança de rotina, o pão tranquilamente pode ser incluído. O segredo é o que nós comemos junto com o pão. Né? Então, se eu consumir... Que é a chimia. Isso aí. A chimia com nata a chimia ainda. da avó não dá. E ainda vai uma nata em cima, né? Ixi. Então, assim, quando eu coloco um pão com ovo, por exemplo, eu coloco uma carne e uma salada junto, eu provoco um equilíbrio. Né? Então, eu consigo ter uma alimentação normal com o consumo de pão. Agora, quando eu já coloco uma chimia, uma nata... Mas de vez em quando dá, né? Também não dá para ser radical, né? Sim. Eu não sou a nutricionista chata que corta, sabe? Eu sou a nutricionista que equilibra. Porque comer é um prazer, né? Também é uma emoção, é um bem-estar, um estar junto, né? Sim. Não é também só a regra. Um dia chegou uma pessoa na minha casa, tô fazendo dieta, eu trouxe a minha marmita. Eu falei, mas a gente veio aqui confraternizar. Sim. Né? A comida é um afeto. Então, tem dias que você pode, né? Sim. Tem que ser, né? É um equilíbrio, né? Eu sempre cito isso como um equilíbrio dentro da rotina. Então, eu posso seguir os meus cuidados alimentares como um estilo de vida, mas eu também posso consumir algo que me traz de vez essa... em quando, Exatamente. Uma reunião em família, eu sempre coloco nas festas de final de ano. Ainda mais agora. Exatamente. Então, assim, sempre tem aquela sobremesa que é específica do Natal. Eu vou deixar de comer? Eu não preciso, eu só preciso equilibrar, eu não vou exagerar, né? E sempre lembrar que a alimentação, ela tem essa questão afetiva, mas a gente sempre deve lembrar que o momento mais importante é o contato com as pessoas. Então, assim, ter o alimento como um momento afetivo, mas também lembrar que acima do alimento tem esse contato. E também se exagerou, né? Você voltar depois. Exato. Gradativamente, né? Exatamente. É lembrar que não é porque você comeu diferente em uma refeição que você vai deixar ali por mais uma semana, às vezes um mês, em descuido. Sim, então, volta para a rotina normal. Exatamente. Então, volta aos cuidados. Tudo é questão de equilíbrio, Exato. né? Então, assim, esse momento diferente não classifica a tua rotina como um todo. Né? Então, não se deixar levar por isso e voltar aos cuidados. Nós vamos fazer uma breve pausa para tomar um café sem açúcar ou dá para tomar com açúcar? Bem pouquinho. Sem açúcar e voltamos logo após os intervalos. Fique conosco.